E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam maravilhosamente bem. E hoje eu vim falar de uma das defesas que a maior parte dos jogadores de nível iniciante e intermediário acabam ficando completamente perdidos quando enfrentam, que é a defesa moderna. A defesa moderna ocorre quando após peão E4, o adversário joga peão G6 para poder fianquetar o bispo de casas escuras. O mais natural aqui é que você jogue peão D4, expandindo no centro, o oponente fianquete o bispo e aqui as brancas ficam meio sem saber o que fazer, acabam desenvolvendo as peças em direção ao centro sem plano nenhum, porque não tem nada para atacar, então jogam lances como o cavalo F3, o adversário vai seguir com D6, nós jogamos um bispo C4 como se fosse uma italiana, após cavalo F6, roque e talvez desenvolver o cavalo e o bispo depois, o jogador de pretas fica sem saber o que fazer, a posição acabou virando uma defesa Pirque, que é uma outra abertura que você também às vezes não tem um plano para enfrentar. E aí depois de uns 10 lances você olha para a posição, seu oponente olha para a posição e você fica pensando assim, tá, e agora eu jogo o quê? E aí fica esperando o adversário pendurar uma peça para que algo aconteça. No entanto, hoje eu vou ensinar para vocês um ataque que foi descoberto por ninguém mais, ninguém menos do que Bob Fischer, que tem um plano extremamente claro, extremamente sólido contra esse fianqueto das casas escuras aí das pretas, e a ideia é que você não vai mais ficar perdido, porque você já vai ter um plano de jogo bem detalhado desde o terceiro lance da abertura. A ideia é que nós vamos jogar peão H4 e esse peão H4 vem com a intenção de jogar peão H5, posteriormente jogar peão H6 e acabar mandando o bispo de volta para F8 e forçando o adversário a jogar no centro do tabuleiro. O que é que acontece? Aqui, o lance que o adversário precisa jogar para impedir o nosso plano não é nem o primeiro lance mais jogado, que é peão D6, não é nem o segundo lance mais jogado, que é peão H5, não é nem o terceiro, nem o quarto lance mais jogado. Ele acaba sendo o quinto lance mais jogado, que é peão D5, atacando o centro, que é um lance que é jogado apenas 5% das vezes. E até mesmo se o seu adversário combater esse plano corretamente, você ainda consegue pegar uma posição muito legal. Esse ataque parece quebrar os princípios, tendo em vista que ele não desenvolve, ele enfraquece o roque na ala do rei e ele não está preparando o seu roque na ala da dama também. No entanto, seu oponente foi o primeiro a quebrar os princípios por não jogar no centro nos primeiros lances, jogando desenvolvendo o bispo lateralmente, tentando controlar o centro de longe. Portanto, na realidade, esse lance que quebra os princípios de fato não tem como ser punido, porque o seu adversário não estava jogando no centro também. Olha que legal! O lance mais comum das pretas aqui é o lance peão D6. E como foi comentado anteriormente, esse lance não para o nosso plano, portanto nós prosseguimos com ele, jogamos peão H5. E olha só como a posição já ficou desconfortável para as pretas e imediatamente nós já temos vantagem. O computador aqui acha que a posição já é mais 0,9 pontos de vantagem para as brancas quando nós ligamos ele aqui. Qual é a ideia? A ideia é que a gente vai jogar peão H6. E o que é que as pretas fazem em 99% dos casos? Permitem o avanço do peão para H6, jogando cavalo F6 e ficando imediatamente perdidas. Porque após peão H6, o bispo tem que voltar para F8 e agora o jogo das pretas está bem travado. Veja só. As pretas vão jogar com esse rei aqui no centro. Não tem tempo para desenvolver as peças para um roque longo. Nosso roque longo vai vir muito antes. Na realidade, o nosso ataque na ala do rei vai vir muito antes dele ter a oportunidade de tirar o rei do centro e fazer o roque. Então, agora nós vamos desenvolver as peças na ala da dama e vamos fazer um roque longo. Mas antes disso, eu tenho quase certeza que você vai conseguir um ataque, porque o seu adversário já está numa posição extremamente difícil de jogar. Já está muito fácil dele errar. Vamos ver, cavalo C6 é um lance mais comum, nós jogamos bispo G5, ameaçando capturar o cavalo, dobrar a estrutura de peões, e o nosso adversário tem que ignorar tudo isso. O nosso oponente aqui tem que seguir, por exemplo, com o bispo G4, ou se não, só com o bispo D7, por exemplo, mas o bispo G4 aqui até que dá para jogar. Nós vamos bloquear o peão F3 e depois utilizar esse tempo do peão F3 para jogar peão G4 e atacar na ala do rei. A posição dita 3 pontos de vantagem para as brancas já, mas essa daí seria a maneira que perde mais devagar para o seu adversário. O lance mais jogado é o lance que perde mais rápido, que é o lance peão E5, ameaçando ali estourar tudo no centro
e perdendo uma peça no processo, porque agora ele desdefendeu o cavalo. E o cavalo está cravado e nós podemos capturar o peão. Olha que interessante. Ele não pode tomar de volta, porque senão a gente troca damas e posteriormente pega o cavalo que fica sem defesa. Ele não pode não tomar de volta, porque senão a gente pega o cavalo e ganha uma peça. Puro e simples. Só que ele também não pode tomar de volta de cavalo, porque agora nós vamos usar o cavalo que está em E5 para ganhar um tempo, jogar peão F4 e depois que o cavalo se mover, jogar peão E5 e estamos exatamente na mesma posição. Ele não deve tomar o peão, porque tem a troca de damas que ganha o cavalo, e ele não deve não trocar o peão, senão o peão simplesmente toma o cavalo. Viu como em pouquíssimos lances, só seguindo a sequência de lances mais jogados, as brancas simplesmente ficam ganhas nesse ataque? Essa é um dos exemplos de quando você consegue de fato seguir com peão H5 e peão H6, que o seu adversário tem que desesperadamente brigar para que você não consiga jogar. Outro lance que é extremamente comum ao invés desse peão D6 é o lance peão E6, que é uma variante piorada para as pretas, né? A ideia desse peão E6 vai ser jogar o cavalo para E7 e avançar o peão para D5. Esse é outro plano que as pretas às vezes têm dentro da defesa moderna. E geralmente o jogador de preta joga a defesa moderna como um sisteminha. Então quando você joga o peão H4, ele acha que você está simplesmente cometendo um erro, ele não vai reagir ao seu erro, não é um erro de fato, mas é o que ele pensa que é. Ele não vai reagir, ele vai continuar no sisteminha dele, ele vai ficar perdido. Então agora, não impediu o H5, nós seguimos H5. Ele jogou o cavalo E7, nós seguimos H6. E olha só, a posição ficou totalmente desconfortável e perdida para as pretas. Vão ter que voltar o bispo para F8 e todas as peças estão totalmente travadas. O cavalo não tem casas confortáveis para se mover e nós nem vamos deixar ele se mover porque nós cravamos ele. Ele não tem como lidar com a cravada, ele não tem como jogar, por exemplo, o peão F6 aqui, porque nós simplesmente vamos tomar. E a posição aqui já é 4 pontos de vantagem para as brancas, de acordo com a análise do computador. O nosso adversário aqui vai seguir nos lances mais comuns, então peão D5, tentando desesperadamente gerar algum tipo de contra-jogo no centro, abrir um pouquinho de espaço para as peças dele, mas nós simplesmente desenvolvemos o cavalo para C3. E após a captura, nós temos algumas ameaças muito bonitas. Veja só, cavalo F6 é um simples checkmate de tão travada que está a posição do nosso adversário. E ele vai então tentar defender aqui o cavalo F6. O único lance aqui para não levar mate, não é o único, mas é o lance assim, mais simples para não levar o mate, é jogar cavalo D7. E a ideia é que o cavalo protege agora o mate. Ao invés de trocar tudo lá em F6, é muito mais fácil jogar bispo B5, cravando o cavalo e ameaçando o mate de novo, ou se não ameaçando pegar o cavalo e depois posteriormente jogar o mate, se ele liberar uma casa ali para o rei fugir. Então ele vai jogar peão C6 e vai levar mate da mesma forma, agora em D6. Olha só que bonito. Isso contra as duas variantes mais jogadas para as pretas aqui. E não são pessoas de rating baixo caindo nisso não, viu? Tem jogos assim de jogadores com 2.200, 2.300 de rating. É isso que acontece quando o jogador faz um sisteminha toda a partida sem reagir de uma maneira adequada aos planos do adversário. Se você já aprendeu alguma coisa de novo até esse ponto do vídeo, pô, dispara o like, me ajuda pra caramba. Se você também puder, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, que eu faço vídeos educativos de xadrez toda semana, várias vezes por semana, quase todo dia aqui tem ou vídeo ou shorts no canal, beleza? Então agora nós vamos dar uma olhada nas alternativas mais corretas para o seu adversário. Qualquer outra coisa que ele jogar que não peão H5 ou peão D5, que são os lances que ativamente param o seu plano, você vai seguir com H5, H6, beleza? Qualquer outro tipo de lance, o seu plano continua o mesmo. Mas se o adversário jogar peão H5, ele impede que você jogue peão H5 você mesmo. Por consequência, você precisa reagir. E agora o nosso plano vai ser o seguinte: nós vamos desenvolver as peças, nós vamos fazer um roque longo e posteriormente nós vamos atacá-lo na ala do rei. Como ele gastou 2 tempos para desenvolver o bispo de casas escuras aqui na ala do rei, o nosso adversário está um pouco atrasado na questão do desenvolvimento das peças da ala da dama. Portanto, ele nunca vai ter tempo de desenvolver e fazer um roque longo. Ou ele fica com o rei no centro, ou ele faz um roque curto que nós vamos atacar.
Portanto, lances como F3, G4 certamente vão vir no futuro e, independente do que ele jogue, vão ser um plano que vai gerar problemas para as pretas, beleza? Mas antes nós precisamos desenvolver nossas peças e fazer um rock longo. Então, cavalo C3, o adversário joga peão D6 para poder tirar o cavalo sem levar um peão E5 na fuça, né? Portanto, aqui nós seguimos novamente aqui com ideias como bispo E3 para poder fazer um rock longo. Vão vir lances aqui para ele, por exemplo, o cavalo F6 e o roque. Nós jogamos algo como dama D2, preparando uma troca de bispos, mas antes nós queremos jogar peão F3 para impedir que o cavalo venha aqui pegando o par de bispos. Após o roque, nós jogamos, por exemplo, dama D2 e a nossa ideia é trocar o bispo fianquetado e posteriormente jogar, por exemplo, o peão G4 quando estiver devidamente apoiado. E as pretas, elas vão fazer o quê? Se jogarem de maneira correta, vão jogar para nos contra-atacar aqui na ala da dama, jogando, por exemplo, o peão C6 e posteriormente jogando o peão B5, o peão B4 e nos incomodando do lado de cá. A tendência é que o ataque das brancas venha um pouco mais cedo do que o ataque das pretas. Mas se eles defenderem de maneira adequada, você precisa sim se preocupar com o ataque do seu adversário na ala da dama. Mas definitivamente é melhor do que você jogar isso daqui sem plano nenhum, beleza? É uma posição com chances para os dois jogadores. Se a gente fizer uma análise aqui, o computador pensa que tá vantagem para as brancas, mas não é tão simples de converter essa vantagem na prática, beleza? A posição aqui ainda é bem jogada. E o outro lance que o adversário pode jogar para parar a nossa ideia de H5, H6 é jogar peão D5. Aqui ele está contra-atacando no centro. Ataque lateral se combate no centro, é uma frase que você provavelmente já ouviu e ela é uma frase bem verdadeira. E a ideia das pretas aqui é boa, portanto nós precisamos reagir. A realidade é que esse tipo de posição vai acabar numa estrutura de defesa francesa ou numa estrutura de carocando avanço que são bem semelhantes. Nós vamos avançar o peão para E5, tendo como principal objetivo restringir o desenvolvimento do cavalo dele e fechar esse bispo de casas escuras. E agora nós pegamos bastante espaço no centro com essa cadeia de peões, portanto nosso adversário precisa jogar peão C5, bem semelhante a uma carocando avanço, bem semelhante a uma defesa francesa, com exceção de que nessa posição agora o nosso ataque de ala do rei vem bem mais cedo, porque nós já jogamos H4 e o bispo dele está afianquetado vendo essa cadeia de peões, então ele não é uma peça tão bacana quanto ele seria, tanto na carocã quanto na francesa. Então vem o peão C5 dele, nós jogamos o peão C3 e o adversário vai desenvolver as peças botando pressão no peão aqui de D4, vai jogar cavalo C6, vai jogar dama B6, bem similar ao que ele jogaria numa defesa francesa. Portanto, cavalo C6 bota pressão em D4, só que, como eu te disse, o ataque agora para nós vem mais cedo, portanto nós temos tempo para jogar peão H5. Se ele permitir, nós vamos jogar peão H6 também. Mas o que ele pode fazer para impedir o peão H6? Ele pode jogar algo como dama B6, porque agora se a gente avança o peão para H6, o nosso bispo não apoia mais a casa, porque a dama em B6 está botando pressão ali no peão de B2, beleza? Então, o natural é que ele vai jogar lances como trocar pressão aqui no centro, jogar dama B6 e agora a gente não tem como seguir avançando, porque senão vai cair o peão de B2 e posteriormente a torre. Ele acaba botando bastante pressão aqui no peão de D4 e as pretas se dão super bem aqui caso as brancas joguem lances como o peão H6, ou caso as brancas joguem lances como cavalo F3, que vai acabar perdendo o peão para o lance bispo G4, né? Bota pressão no peão de D4 através de uma cravada, prende aqui o peão de H5 e basicamente parece que refutaram toda a nossa ideia e a posição está perdida para as brancas. E gato mexicano, por que você está falando para a gente jogar essa linha terrível que só funciona contra iniciantes? Pois é, você viu o vídeo, né? Até esse momento. Então, você sabe que eu vou te dar algumas ideias que contra-atacam as ideias das pretas de antemão. Nós não vamos jogar cavalo F3 perdendo um peão. Nós vamos jogar cavalo E2, chamando a cravada de bispo que o seu adversário está totalmente animado para jogar, pensando que vai ganhar o peão de H, e nós vamos utilizar desse bispo para ganhar tempos no nosso ataque. Peão F3. Parece perder o peão de H5, não perde. Se ele toma, ele perde o bispo, beleza? No entanto, se ele retorna o seu bispo, nós vamos jogar peão G4, o tempo em cima do bispo dele, ganhando tempos no ataque
segurando tudo aqui na posição, e após bispo D7, a posição aqui volta a ser vantajosa para as brancas. Essa daqui é uma posição onde nem você nem o seu adversário podem de fato fazer o roque, né? O roque das brancas está comprometido, o roque das pretas está comprometido também. Se as pretas fazem o roque, nós vamos, por exemplo, após cavalo C3, tirar o bispo, trazer uma torre aqui para C1, ficar de cara no rei dele. Então isso aqui é muito semelhante a algumas variantes mais agressivas da defesa francesa, onde ninguém faz o roque, os dois jogam no centro e a posição é extremamente dinâmica, beleza? Como qualquer boa linha de ataque, o importante é você jogar tendo um plano em mente. Então é isso que eu quis trazer para vocês com esse vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa de novo que você não conhecia, como é o ataque do Bob Fischer contra a defesa moderna. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, dispara o like se você curtiu. Até a próxima e um abraço.